Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 452. Eu sou o Guilherme e eu estou aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. Descansada, Ana. Tudo bem? Você? Tudo bem. Tudo bem. Lembramos de você no podcast anterior, justamente porque a gente ia enfrentar o Diniz e eu lembrei da sua frase, né? Tá em crise, chama o Diniz. Lembrei você. E eu tava errado? Tá sempre certa, né, Ana? Você é impressionante. Não sempre certa, mas o Diniz sempre nos ajuda. Não tenho dúvida que o Diniz ia nos ajudar. Ó, mesmo com o Corinthians não nos ajudando, né? É isso, meus amigos. Estamos gravando este podcast, fazendo essa live logo depois da partida, né? Corinthians 3, Vasco 2, Vascos 2, Corinthians 3, na verdade, né? pelo mando de campo. O gol do Maicon, do Guinegão, marcando o segundo gol dele em 2 jogos, e do Gustavo Henrique. Ele até saiu achando o Gustavo Henrique para fazer o gol de cabeça num escanteio ali. E a gente conseguindo essa vitória fora de casa. E a Ana não estava aqui, né? Vou passar para a Ana. O que você achou dessa partida, Ana? É isso, né? Com o Diniz tudo fica mais fácil. Olha, eu achei uma partida boa do Corinthians, né? Coletivamente boa. Nós tínhamos vários desfalques, né? Alguns machucados, outros resolvidos que o Dorival poupou, né? Mas eu achei uma partida coletivamente boa. O meio de campo, achei que o Maicon voltou bem. O Ranieri também jogando muito bem. As pontas, os dois laterais, que são mais pontas mesmo, né? Do que laterais. Eles têm deficiências defensivas. Também foram muito bem. Os moleques, para mim, passaram na frente dos dois veteranos lá, do Thales Magno e do Romero. Vai ser difícil deles voltarem agora, né? A passarem na frente dos moleques. Mas, de novo, o Corinthians com muitos erros defensivos, né? A gente praticamente entregou 2 gols para o time do Vasco, 2 desatenções totais, né? Então eu acho que isso é um ponto de alerta para o Corinthians. Não pode mais, nós não estamos em condições de ficar tomando gol bobo. Essa vez a gente fez 3 gols, mas se a gente não tivesse, não é o normal a gente fazer 3 gols, né? Então eu acho que o Corinthians tem que ficar mais ligado defensivamente, né? Uma bobagem do André Ramalho, que perdeu o tempo de bola, e o comum do nosso querido amigo Transferban. Eu acho que o Corinthians foi bem, mas precisa ficar ligado com os erros defensivos. A Ana falou dos gols, né? Com o Dorival, o Corinthians marcou mais de 1 gol só naquele 4-2 contra o Inter, 2-0 contra o Sem Mundial, e agora contra o Vasco, né? Os outros jogos todos é 1 golzinho ou nenhum golzinho, enfim. O Dorival é bem econômico nos gols. Dudu, estatísticas Corinthians aí, que eu sempre tenho que trazer um número deles, né? Nos últimos 29 jogos contra o Vasco, são 17 vitórias do Corinthians, 10 empates e apenas 2 derrotas contra esse time carioca aí, no geral, né? Então, adversário freguês nosso. É verdade, né? O Corinthians acabou perdendo só com o técnico interino. Curiosamente, a última foi ano passado. Mas foi que nem a Ana falou, né? O Corinthians, até para minha surpresa, jogou bem. Eu pensei que ficaria muito mais fechado e apostaria no contra-ataque dos meninos. Né? Foi o que fez, mas o meio de campo estava muito bem orquestrado. Todo mundo sabia o que tinha que fazer, estava todo mundo ajudando na defesa, avançando quando precisava avançar. Isso que foi muito importante, né? A gente viu um Corinthians organizado, é o que a gente gostaria de ter visto em vários jogos anteriores, que a gente poderia ter conquistado alguns pontos, né? Que acabamos perdendo por bobeira. E acho que dos jovens, a gente vem pedindo bastante, o Kaique ainda está mais deslocado do restante. O Guinegão parece que entrou e tomou a posição mesmo. O Kaique ainda está procurando mais, ele está se esforçando. Eu gostei bastante também da entrada do Rian. E hoje o Bidon, para mim, jogou muita bola. A Ana falou do Maicon, a gente gostou, sabia que ele não ia aguentar os 90 minutos, mas o Bidon chamou uma responsabilidade hoje impressionante. A gente espera que o Corinthians não viva de lampejos, porque que nem a Ana comentou aqui no começo, vai ser uma semana bem turbulenta para nós. Mas, Dudu, você prefere o Kaique ou o Thales Magno? Não, hoje eu acho que o Kaique, mas ele
que nem eu falei, ele tá bem, mas ele ainda vai no 110. O Guinegão já entrou mais nos 220. O importante é que acho que com essa vitória, os dois garotos vão ter até mais confiança para as próximas partidas, né? É só ajustar, mas hoje eles estão, que nem você falou, tomaram a frente dos dois veteranos. Vamos ver aí como é que vai ser. Tá pintando a volta aí do Memphis e tal. Como que o Dorival vai escalar esse time aí, voltando o Memphis. E a gente espera também que o Yuri não demore tanto assim, né? E Gibson, a nossa posição no brasileiro atual, né? 11º colocado. Mas no aproveitamento de 39%, estamos em 14º lugar, né? 3 pontos muito bem conquistados e dá um alívio, mas ainda não tirou aquela corda do pescoço, né? Ainda precisa... Não tá tão tranquilo assim ainda, né? Não tá tranquilo, mas se você olha na tabela, tá todo mundo colado na nossa frente. Pô, se a gente conseguir fazer 2, 3 rodadas boas, cara, a gente sobe lá em cima na tabela. Né? Porque não tá longe. Tem 5 pontos separando ele do G6, enfim. O problema tá sendo conquistar, 3, 4 vitórias na sequência, que tem sido quase impossível no brasileiro ainda, né? Então, você vê, hoje a gente conseguiu sair na frente, o que é raro. Geralmente a gente sempre sai correndo atrás do prejuízo, né? Saiu na frente, tomamos um empate. Aí, se for 2-1, vamos falar, legal. 3 vamos falar, porra, sossegamos. Aí não, no final os caras têm que tomar mais um só pra dar um pouquinho de emoção, né? Só que a gente tava relaxado, falar, vamos ganhar 3-1, gotoso. Que já tomamos um segundo gol ali, né, no vacilo do Félix Torres. Tudo bem, o time super improvisado hoje, a gente sabe que a gente não vai jogar com o nosso trio ternura tão cedo, né? Com Garro, Yuri e Memphis. O time sente muito quando os 3 não estão em campo, mas dentro dos mares o pior, como a Ana comentou, achei que o time estava organizado. O melhor, né? Dos mares o melhor, enfim. Como a Ana comentou, o Dudu também falou assim, até na narração, que falou, o time, o Corinthians estava organizado. Porque não pode ficar muita gente falando isso, senão o Dorival vai começar a achar que ele é técnico, né? Então assim, não pode começar todo mundo a elogiar, falar que o time está organizado, porque pode dar brecha pro Dorival, né? Mas enfim, tava mais organizado e mais compactado também. É uma coisa que a gente vem se queixando bastante. Você vê, a gente teve assistência dos 2 laterais hoje, assistência do Bidu e do Mateuzinho, né? Pô, os nossos laterais que geralmente são um setor fraco nosso, e o cara de Aquiles, hoje os 2 deram assistência, né? Que maravilha. Então assim, eu acho que esses 3 pontinhos são muito bem-vindos, mas se a gente conseguisse mais umas 2 vitóriazinhas, 3, putz, aí dava uma engatada boa no campeonato. Mas a gente sabe que a gente vai ter parada dura pela frente agora. Saudade daquelas 9 seguidas, né, Gibson? Pois Tempos que não voltam mais. Parece que foi uma década atrás, não foi, né? Não tem nenhum ano que a gente conquistou isso. Mas eu ia comentar isso, né? Um jogo raro do Corinthians com assistências dos 2 laterais, né? O Corinthians marcando gol no primeiro tempo, né? É raro o Corinthians sair com vantagem no primeiro tempo, tem sido raro isso. Mas também a estatística que a gente trouxe um tempo atrás se confirmou, né? O Corinthians saindo na frente, é difícil tomar uma virada, é difícil não conseguir conquistar os 3 pontos. Enfim, Dudu, a gente vive pedindo pra base ter a chance, né? E meio que sem opção, o Dorival tá dando chance aí pros garotos. E o Guinegão marcando 2 gols nos últimos dois jogos, aproveitando a chance dele, né? Além do que é o que a gente tava precisando, né? Um atacante que faça gols. Já que a gente não tem o Yuri e o Memphis, né? E Romero e Thales não estão fazendo, pelo menos ele aproveitou a oportunidade nas 2 partidas e fez. E eu acho que essa parte dele fazer o gol e o Corinthians vencer, é o que eu comentei antes, tira um pouco a pressão, né? Vai dar mais tranquilidade para a próxima partida para ele. Lógico, quando tiver todo mundo disponível, eles não devem jogar que nem você falou, mas tendo o Garro para servir eles, é muito mais fácil, né? Uma bola chega muito mais redonda. Mas ele tá bem, importante, né? Fazendo os gols, como camisa 9, né? Ou 56 que ele usa. Mas bacana, muito bacana que ele tá fazendo. O Corinthians que vinha revelando alguns atacantes, né? A gente falou muito aqui lá do Arthur que saiu, teve o Felipe também que teve oportunidade e saiu. Agora é a vez do Guinegão, mas vamos torcer para ele ficar. Que ele tem essas oportunidades, tem uma sequência para que ele possa ter uma história mais produtiva, mais longa com a camisa do Corinthians. É isso aí, Dudu. E Gibson, a volta do Maicon, né? Tava fora e voltou. Eu lembro que quando ele se contundiu, você falou, esse aí já tá na hora, já passou da hora do Corinthians dispensar o Maicon, enfim, esquecer. Ele tá emprestado, enfim, tem contrato até o final do ano, não tem nenhum motivo para
mandar embora antes, até porque tava machucado, né? Mas voltou, você que criticou ele naquela época, enfim. Gostou da partida do nosso camisa 7? Não, cheguei e fez uma bela partida. Eu ainda acho que é um problema, porque assim, ele tá naquele esquema que ele machuca toda hora, né? Enfim. Às vezes não é nem tanta a idade, mas enfim, é a quilometragem, como diria o Indiana Jones, né? Então, o cara, pô, é um cara que, enfim, ele disputa todas as jogadas. A carreira inteira dele foi assim. Então ele tem um histórico grande de lesões e toda hora se machuca, aí fica um tempo fora, e quando volta ele demora um tempo pra ganhar de novo o ritmo de jogo, que é normal, enfim, mas como o cara se machuca direto, aí esse ritmo de jogo acaba nos concretizando de verdade, né? Hoje ele jogou que nem o Michael. Sabe jogar até melhor, enfim, do que jogou hoje, mas enfim, jogou bem, né? O duro é de querer contar com isso por muito tempo, essa é a minha preocupação, né? Eu acho que ele passa um jogo, 2, 3, aí pá, sentiu a posterior, aí mais 3 semanas parado, enfim. Essa é a minha questão com ele. Mas eu gosto muito dele como jogador, né? E hoje, enfim, mostrou que não tá ali de brincadeira, né? E o Dorival também gosta muito dele, vem sempre dando chances pro Maicon. Ele tá jogando bem mais com o Dorival do que jogava com os Ramons, né? E Ana, a gente falou um pouco do Vitinho no podcast anterior, você não estava aqui, né? Então eu queria dar a chance para você falar do Vitinho. Você gostou da contratação? Jogou uns minutos do jogo passado, jogou mais alguns minutos desse jogo, ainda é, claro, muito pouco para julgar o que será o Vitinho no Corinthians. Mas o que você acha desse jogador? Eu acho ele um bom jogador, né? É um jogador que oscila muito, né, na carreira, mas quando tá bem faz a diferença. Acho que foi uma boa aposta. O Corinthians precisava de um ponta ali, né? Acho que talvez o Kaique, como o Dudu falou, precisa amadurecer um pouco mais. E acho que até dá para jogar o Kaique na esquerda, o Vitinho na direita com um centroavante. Não vejo problema nenhum nisso. O Corinthians, antes de achar esses dois, antes de colocar os dois jovens da base, vivia numa seca de atacante absurda, né? Então, assim, se não tem Memphis e não tinha Yuri, não tinha praticamente ninguém, né? Então, acho uma boa contratação, sim. Acho que pode ser uma boa opção. E se tivesse em condição, eu já colocaria Memphis e Vitinho contra o time de verde no domingo que vem. Mais uma estatística, né, importante aqui do Neneca, né? A gente trouxe que ele nunca perdeu para o Sem Mundial e ele também nunca perdeu para o Vasco, né? Na verdade, ele ganhou todas as vezes que jogou contra o Vasco. 7 jogos, 7 vitórias do Neneca. O nosso goleirão aí, mostrando números impressionantes contra alguns dos nossos adversários. E essa semana a CBF mudou o calendário, né? Mudou as datas, especialmente as datas da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil terminaria em novembro, agora vai terminar depois do Campeonato Brasileiro, né? E as datas que seriam ocupadas pela Copa do Brasil, agora vão ser ocupadas pelo Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro, que terminaria no dia 21, né? Tipo, Feliz Natal quase, agora termina no dia 7 de dezembro. E a Copa do Brasil, que agora que vai até o final do ano praticamente, né? Vai acabar ajudando a gente, né, Gibson? Se o pessoal voltar bem, voltar a tempo, né? Ele espera que sim, se a gente chegar também na final lá, enfim, né? Se passar das próximas vagas. Veja bem, né? São muitos senões aí, né? Enfim, precisa passar, garantir a vaga pra final, e aí tem que torcer pra todo mundo voltar e já tá voltando bem. Óbvio que ajuda a gente, mas eu ainda acho que é muito cedo pra se preocupar com isso, cara. Tem muita água pra rolar até lá. É isso que o Gibson falou, importante, né? As datas do Atlético Paranaense continuam mantidas, né? Agora, quarta-feira, e na semana seguinte, na quinta-feira. As outras fases da Copa do Brasil que foram atrasadas, jogadas lá para dezembro. É bom ou é ruim, Ana, isso aí? Depende do ponto de vista, né? Se a gente passar do Atlético Paranaense, é bom, pensando no mais dinheiro na Copa do Brasil. Só que, enquanto isso, nós vamos jogar mais o brasileiro desfalcado. E, então, precisamos ver aí, porque nós não temos também uma folga no brasileiro, né? Se a gente emendasse essas 3 vitórias aí que o Gibson falou, ok. Mas eu acho que vai ser complicado para o Corinthians jogar bastante o brasileiro aí sem os principais jogadores, né? Porque a gente fala muito do trio, mas ainda tem o Carrídio que faz muita falta ali no meio de campo, né? E o Martínez também agora, tudo isso.
Então, é preso por ter cão e preso por não ter cão. Se passar do Atlético Paranaense, tudo bem, mas se não passar... Se não passar, perderia uma semana, só teria o brasileiro, né? Ficaria a semana livre, independente da competição que estivesse disputando, daria pra treinar mais. Mas nem sempre treinar mais é bom, né, Dudu? A gente tá vendo nos últimos anos aí que treinar mais às vezes não ajuda. É verdade, principalmente também essas paradas aí para as eliminatórias, que agora vem a última. Mas eu vou muito na linha do que o Gibson e a Ana falaram. A própria transmissão até comentou. Eu acho que foi uma bela de uma sacada que a CBF fez. A gente critica quando tem que criticar, mas eu acho que agora ela agiu corretamente. Até porque os times que estão envolvidos na Copa... Só corrigindo, acho que não foi uma bela numa sacada, né? Foi uma correção de rota de uma coisa que tava fadada a dar muita merda lá pra frente, né? Porque... mas é porque também ajudou, o que eu ia falar, que os times que estão na Copa do Brasil ajudaram que nenhum deles está na Libertadores. Sim. Então acho que por isso que eles mudaram, senão eles não iam mudar, se tivesse um time lá... É verdade, entendeu? talvez não tivessem mudado, é verdade. Boa, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas é o que o Gibson e a Ana falaram, nós precisamos passar do Atlético Paranaense para ir ver se vai valer a pena. Enfim, dando tudo certo, que nem essas 3, 4 vitórias que o Gibson, não só o Gibson, mas acho que toda a nação quer, a gente pode chegar também mais inteiro com um time melhor, mais preparado para uma semifinal e uma final da Copa do Brasil. Corinthians passando do Atlético, acho que tem uma ajuda sim. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Enfim, a gente está lembrando isso, né? A Ana falou, né? Mas só reforçando. A gente tem que ser o Carrijo, que a previsão de volta dele é em novembro, né? Então, possivelmente para a Copa do Brasil vai ser melhor que ele para a gente. O Yuri Alberto, e também não tem muita previsão. O Martinez, que quebrou a mão agora essa semana, né? A previsão acho que era 4 semanas, eu acho isso, mais ou menos, né? Enfim, precisa ver se até lá também tem tempo para mais jogador se quebrar, espero que não. Conserta um, cai outro, aí não tem jeito, né? Enfim, e o Garro me traz essa preocupação, né? Não sei se no jogo passado contra o Bahia saiu falando que ainda sente dores no joelho e tal. Nesse jogo já agora contra o Vasco também foi poupado boa parte do jogo, entrou só nos minutos finais ali. Precisa arrumar esse joelho do Garro, né, Ana? Você que é doutora, não pode dar uma força, não? Olha, pelo que eu entendi, não tem muito jeito, né? Foi feito tratamentos que tinham disponíveis, né? Tanto que ele foi para Espanha, voltou. Mas é uma coisa crônica que ele vai ter que conviver com isso por algum tempo. Algumas vezes vai se sentir melhor, outras vezes vai se sentir mais dor, né? Agora, me preocupa muito o próximo jogo, que é um jogo que desgasta muito o joelho, porque é um jogo em gramado sintético de novo, né? É verdade. Vamos falar daqui a pouco desse jogo da Copa do Brasil. Não sei o que o Dorival vai fazer com o Garro, né? Mas mesmo assim, com uma perna, o Garro é melhor que muito jogador, né? E só para terminar, então, esse relatório aí do departamento médico, que tá trabalhando demais, né? O Martinez, uma mão quebrada. E o Memphis postando que tá de volta nas histórias, nos stories dele e tal. Deve já voltar. E acho que ele tá de olho em uma convocação, né? Porque também tem convocação agora nos próximos dias, né, Gibson? Pois é, tá querendo beliscar uma vaguinha aí, né? Tá todo mundo de olho, né? O Neneca também tá de olho, tá todo mundo de olho nessa data FIFA aí. Quem você acha que vai ser convocado do Corinthians, Gibson? O Memphis, o Neneca, ou nenhum? Ou, enfim, o Bidon, vamos chamar o Bidon, o Bidu? Olha, eu acho que o Neneca vai, de novo. O Memphis, bem provável, enfim, tendo direto. De resto, não sei. O Carrijo vinha sendo convocado, né, Ana? Mas tá machucado. O Martins também tá machucado. Vinha sendo convocado. O Félix Torres o tá em forma, pode ser convidado. Também, né? O Félix Torres a gente agradece se for convocado. O resto não o Romero também costuma ir também. Não joga muito lá, mas costuma ir. Se convocassem o Félix e o Romero, eu tava contente. O resto fica, pelo amor de Deus. Eu tô torcendo contra as convocações agora já. Mas eu acho que vai ser o Neneca, deve ser convocado, e o Memphis eu vim. Tô meio com o Gibson aí. Acho que esses dois vão ser convocados, você não acha? Não, racionalmente eu acho que vai ser. Mas eu torço pra que não. E você, Dudu, vai ter alguma novidade aí nessa lista do Corinthians, não? Olha, então, o que estão falando é que o Ancelotti vai dar muita prioridade para os jogadores que atuam no Brasil. A seleção já está classificada, né? Falam o Vinícius Júnior está suspenso, então nem vai ser convocado. Ele poderia jogar a segunda partida, mas nem vai ser convocado. Então dizem que ele vai dar bastante chance aí para esses jogadores. Eu acho que do Corinthians vai ficar assim o Neneca, talvez até com possibilidade para jogar. Aí eu concordo, né? O Memphis deve ir para a Holanda.
o Félix Torres deve ir para o Equador e o Romero deve ser convocado no Paraguai. O Romero não tem jogado muito na seleção, mas está todo convocado. O Félix normalmente vem sendo titular. Seria uma grata surpresa se ele convocasse o Bidon, que eu acho difícil, um Ranieri, que eu acho difícil, mas eu acho que vai acabar ficando só o Neneca mesmo e, na minha concepção, com possibilidade de fazer um joguinho aí. O Corinthians segue com o transfer ban lá com o time mexicano, que não aceitou negociar, enfim, não aceitou as propostas corintianas até agora. O Corinthians parece que pediu ajuda para a FIFA, para mediar, falou, ó, tá propondo um monte de coisa aqui, os caras não aceitam, o que eu faço? E a FIFA deve responder, paga, ué, não falou que ia pagar? Por enquanto, né, de reforço esse ano, só o Andileri e o Vitinho, Ana. Dizem que o Corinthians está acertado com um atacante lá, Agustín Anello, 23 anos, do Boston River do Uruguai, é filho de argentino. Não sei se é verdade também, enfim, mas só vai saber se o transfer ban acabar. E só vai acabar quando pagar, pelo que eu estou entendendo. Eles não querem aceitar a devolução, né? Acho que eles não querem, não. Tá bom. Porque era a melhor opção, né? No cenário ideal para nós. Mas eu não sei de onde vai. Estão falando que vai adiantar aí o dinheiro da Nike, dinheiro da LFU lá. Algum jeito vai ter que pagar. Mas assim, eu acho que reforço não vem mais, não. A gente tem uma semana aí, só de janela aberta. Talvez esse cara aí que vocês falaram que tá acertado, não conheço, se você resolveu o transfer ban. Mas eu acho que é isso mesmo, que nós vamos até o final e pronto. Bom, e segunda-feira o Corinthians tem mais um dia decisivo nos bastidores aí. A eleição entre os conselheiros lá para o novo presidente, aquele mandato tampão que a gente vem conversando aqui faz muito tempo, e os candidatos que saíram são 3, né? O Osmar Stabile, o atual presidente, era vice do Augusto Melo, que assumiu ali, empresário do ramo metalúrgico, ele foi candidato em 2007 e 2009, quando foi derrotado pelo André Sanches, em 2007 também para um mandato menor ali, e nas duas ele foi derrotado pelo André Sanches, e aí assumiu agora como vice do Augusto Melo. Outro candidato é o Antônio Roque Cittadini, que é um conselheiro vitalício do clube, né, advogado, foi candidato em 2015, que perdeu a eleição também, fez parte da administração do Alib lá atrás, mas saiu quando o do Alib fechou com a MSI, né? Ele está aposentado, ele foi muitos anos do conselho do Conselho do Tribunal de Contas de São Paulo, mas parece que essa semana ele pediu a sua aposentadoria. E o terceiro candidato é o tal do André Castro, o cara do bilhão lá, bilhão de dólar, né? Tem que lembrar que é sempre em dólar. Trabalha no mercado financeiro há 46 anos e é o cara lá que está prometendo 1 bilhão. Essa semana eles falaram, né, Gibson, da onde viria esse tal de $1 bilhão lá, de uma holding, GSP Holding. Que é uma holding que não tem esse dinheiro, né? Enfim, vou deixar isso bem claro, né? O capital dessa holding é 500 milhões de reais, não $1 bilhão. Enfim, eu não entendo muito essas coisas de finanças e tal. O meu timão fez uma entrevista com um cara lá de finanças e o que ele explicou é que essa empresa, ela normalmente capta recursos para assumir dívidas de outras empresas. Então você tem uma dívida, e não uma dívida no sentido de que você tem que, enfim, você vai receber dinheiro, não é exatamente uma... Você tem dinheiro a receber. Por exemplo, o Corinthians tem dinheiro para receber de transmissão. O Corinthians precisa adiantar esse dinheiro, então ele pede para essa empresa capta recursos de outras, a empresa que vai te paga para eles, e eles te pagam na hora lá, com, claro, um descontinho ali, né, para ter o lucro delas, né. E a própria empresa GSP emitiu uma nota esclarecendo que não é patrocínio, não é nada disso, que faria uma facilitação, estou citando a nota exatamente como eles citaram lá para não ter erro, né? Entre aspas, abre aspas, ela faria uma facilitação de uma operação de crédito no montante de $1 bilhão norte-americanos em favor do Corinthians. Então, ela está oferecendo os serviços dela, basicamente é isso que ela está fazendo, não é nada demais. Então, o que me chama a atenção nesse número que eles falam de $1 bilhão, né, é que não precisa de $1 bilhão, né? Isso me chama a atenção, né? $500 milhão resolveria. Mas é até que eles falam, né? Até $1 bilhão. Não, eu sei, assim, mas tá me estranhando eles querem botar mais $500 milhão. Tudo bem, não seria, eles explicaram que não seria logo de cara, seria ao longo dos anos.
Mas enfim, botar um dinheiro onde mais do que precisa, tô achando que começou a meio esquisito isso. A única vantagem de ter uma empresa que fizesse esse esquema de financiamento, se o clube for esperto e planejar o fluxo de caixa, é que o grande problema do Corinthians não é nem o tamanho da dívida dele, né? É o prazo, e essas dívidas e são sempre coisas que estão estourando, já estão na justiça, e a história, de repente, tem que tirar 30 milhões daqui, 10 milhões dali, enfim. É tudo uma zona, né? E é tudo de curto prazo, né? Então, se o Corinthians fosse esperto, pegaria isso para resolver essas questões de curto prazo, para ele ter um respiro de pelo menos 1 ou 2 anos para poder se organizar financeiramente, e aí sim, né, com tudo estruturado já para dívidas de médio prazo, longo prazo, tudo começa a funcionar melhor. O planejamento, o fluxo de caixa, né? Agora, são muitos poréns nessa história, né? Enfim, de onde vai vir essa grana, quais as condições dessa grana, o clube vai saber usar essa grana, enfim, para alguma que presta mesmo, ou vai querer, vamos trazer mais uma contratação midiática, sabe, essas idiotices. Enfim, não é hora para fazer isso, né? Então são muitos poréns, acho que tá tudo muito nebuloso e pouco explicado ainda, enfim, para uma eleição que é segunda-feira agora. E a carta a nota da empresa, mas a carta que o André Castro apresentou era que era só se o André Castro fosse o presidente que chegaria esse aporte. Então, o que eu acho mais bizarro ainda, né, nessa história toda, só eles querem fazer negócio com o Corinthians ou com o tal do André Castro. Sabe? Se é com o cara, então dá 1 bilhão pro cara, e aí do Corinthians não tem nada a ver com isso. Agora, se é com o Corinthians, você negocia com quem tiver lá, meu amigo. Não é você que manda aqui. Pois né? E me preocupa pelo fato disso. Quer dizer, de repente eles vão conseguir dinheiro, mas o Corinthians, quanto do futuro do Corinthians ficaria comprometido de ter que passar o dinheiro para essa empresa, né? Então, de repente, pagaria as dívidas, mas também não ficaria sem caixa. E aí seria um problema, já que a empresa trabalha justamente com isso, né? Com adiantamento de dinheiros a receber. Qual a sua opinião disso aí, Dudu? Sobre essa eleição aí, eu não tem, acho que, um candidato, decente. Então, sei lá, já que nós estamos numa situação terrível, em certos aspectos, que a gente precisa resolver coisas para ontem, aposto que seria um pouco melhor ou menos pior manter quem está lá, em vez de fazer uma nova aposta ou no Castro ou no Cittadini. Mas como a gente vive falando, isso é Corinthians, né? O Corinthians, tudo pode acontecer. Mantém quem tá lá por enquanto. E aí a gente vê, deixa ele fazer um trabalho decente até o final do mandato ano que vem, para aí ver novas eleições e ver o que ele vai fazer. Mas por enquanto, acho que o Corinthians não tá podendo arriscar com novos candidatos, não. E você, Ana, tá a favor do cara novo? Como é que você tá vendo aí essas eleições do Corinthians? Eu acho realmente muito difícil de acreditar, depois de tudo que a gente viveu, né? Que alguém vai vir e trazer $1 bilhão ou até $1 bilhão, né? Rapidamente, nessa velocidade, sem discutir muito. Então, assim, eu acho que, por exemplo, seria uma alternativa viável para a eleição do ano que vem. Destrincharia melhor essa proposta que tem, porque a gente não sabe, por exemplo, o que vocês falaram do que o Corinthians vai ter que dar em troca, né? Porque eles vão trazer o dinheiro, mas o Corinthians vai dar em troca o quê? Né? Então, acho que precisa ser um pouco mais destrinchado. Hoje ele falou na televisão de que não é só se ele fosse presidente, né? Que ele vai tentar levar para frente isso. Então, acho que pode ser uma opção, né? Para tirar essas dívidas de curto prazo que falou, mas não tão rápido assim. Acho que o que me desagrada é a continuidade também, né? O Corinthians ter essa continuidade de as pessoas que já estão lá, que não trazem nada de novo, o Stabile não traz nada de novo, né? São as mesmas pessoas que estão lá, que a gente já sabe que já deu problema, que a gente já sabe que não teve competência para governar o clube, mas essa pessoa nova também não traz confiança, né? Acho que vai acabar mantendo o Stabile por um status quo ali. Não vai mudar muito, porque são só os conselheiros. E vamos ver como vai ser o ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que essa eleição não tá pintando muito pro André do Bilhão, não. Mas ele já fez uma aparição aí. E com certeza chega com um nome forte para daqui a um ano
ainda mais se ele conseguir explicar melhor essa história toda, enfim, que pra mim tá muito mal explicada ainda, né? Me preocupa, já estão falando, saindo em imprensa e tudo mais, que, se não me engano, o André Castro e o Cittadini, se eles forem eleitos, o Fabinho Soldado estaria com os dias contados lá no Corinthians, né? E eu acho que seria uma burrice enorme o Corinthians se desfazer do Fabinho Soldado nesse momento, né? Mas enfim, eu acho que o Fabinho Soldado tá fazendo um bom trabalho, não deveria sair dessa forma. Mas é isso, a política do Corinthians ainda quente, quem sabe aí essa eleição dá uma acalmada, né? E aquela coisa, são 300 conselheiros que votam apenas, então realmente é um número muito, muito pequeno de pessoas para convencer e conseguir ser eleito, né? Ô Ana, e como é que foram as brabas essa semana? Essa semana tivemos 2 jogos e 100% de aproveitamento, né? Semana boa, foi o que eu falei no começo, semana boa pro Corinthians. O Corinthians começou a semana jogando contra o Realidade Jovem, né? Pelo jogo do Campeonato Paulista, venceu 3-0. Logo no comecinho do jogo, a estreia da Ivana Fuso, né? Que foi a primeira contratação aí mais recente do Corinthians. Ela pode jogar o Campeonato Paulista e pode jogar as Copas. Ela já estreou logo com um gol. O Corinthians ganhou de 3-0. Mas o jogo mesmo que importava pra gente era o jogo de hoje, né? Às 10h30 da manhã. Primeiro jogo do semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Contra o time da Vila Sônia, que estava sendo um pouco nossa pedrinha no sapato aí. A gente tinha perdido a Supercopa e tinha perdido o jogo no início da fase ali, um jogo de virada. Então, o Corinthians não estava se dando bem contra esse time, mas hoje, tranquilo, saiu um gol logo aos 3 minutos, né? Um gol da Jaque. Acabou fazendo o segundo gol com a Day Rodrigues, uma jogadora que vem crescendo muito, uma venezuelana que vem crescendo muito ali no meio de campo do Corinthians. E leva vantagem agora para o próximo jogo, que vai ser no Canindé. Espero que a torcida vá em peso no Canindé ver o último jogo ali da semifinal do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o time da Vila Sônia, domingo, 10h30 da manhã. Quem não puder ir, também vai ser transmitido pela Globo. O Corinthians tem tudo para chegar aí na final, e muito provavelmente contra o Cruzeiro, que ganhou. Então, se der tudo certo, vai ser uma final do primeiro contra o segundo colocado, em tese nada mais justo, mas a gente já enfrentou ela na Copa do Brasil, mas tem tudo para ser uma grande final de Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o único jogo da semana, então o Corinthians vai ter a semana de preparação aí para o Campeonato Brasileiro, e depois volta, na semana que é na data FIFA masculino, volta o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. E bom, o time masculino volta a jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, 9h30 da noite, fora de casa, né, pela Copa do Brasil, transmissão da Globo, Sport TV, Premier e Amazon. Dudu, o que você pode falar desse adversário que temos pela frente na Copa do Brasil? Olha, então, o Atlético Paranaense, ele não está bem na Série B, né? Por incrível que pareça, ele foi um time que caiu ano passado, mas ele está em 12º na Série B, embora a Série B tá bem... O pessoal tá bem tumultuado lá. Ele tá 6 pontos praticamente do G4. É um time que faz uma variação, o técnico é o Odair Hellmann, né? E ele tem uma variação, ele costuma jogar no 4-2-3, no 4-3-1-2. Quando ele joga, muitas vezes em casa, ele joga no 4-3-3. E curiosamente, às vezes quando ele joga fora de casa, ele faz um esquema lá que é um 5-3-1-1-1. Ele não teve vida fácil na Copa do Brasil, ele passou com um empate e uma vitória, e depois com uma derrota e nos pênaltis, mas também porque o goleiro aqui foi expulso com 2-3 minutos. Que nem eu falei, tem velhos conhecidos lá, né? O goleiro Santos, que voltou para lá, o Juliano tá lá, que a Ana adora, Allan Kardec, o Steve Mendonça tá lá, então precisa ver muito assim. O que chama a atenção é a formação deles, eles não têm nenhuma... Não o estilo é esse, vamos jogar, sei lá, no 4-4-2 e mantém. E dependendo da situação ou do adversário, eles se abrem ou se fecham mais. Eles costumam jogar mais na defesa ou mais no ataque, principalmente quando jogam em casa. Eu acredito que eles devem jogar no 4-3-3 lá na Arena da Baixada, mas dependendo do que acontecer, eles vão vir mais fechados aqui. Então tem que tomar muito cuidado com o time. Mas eles ganharam ontem do CRB, e agora, depois eles enfrentam o Corinthians, eles fazem como é que fala? Um mini campeonato paulista, porque eles jogam depois pela Série B contra o Novo Horizontino e o Botafogo de Ribeirão Preto, para depois enfrentar o Corinthians novamente aqui na Neoquímica Arena.
Mas é um time que a gente tem que tomar cuidado, não é porque tá na Série B que, não, tá fácil, tá tranquilo. É um time bem remendado, tem jogadores experientes, mas o Corinthians, se tivesse um time mais inteiro, teria, acho que, mais chances de fazer uma vitória lá, mas acredito que um empatezinho tá bom. Um jogo que o Corinthians tem que levar a sério, né? Não é que eu tô desanimada, eu acho que o Corinthians tem bastante chance de passar, eu acho que o Corinthians é favorito nesse confronto, mas eu acho que o Corinthians ainda bobeia muito contra time que não é para bobear. Então eu gostaria que o Corinthians fosse um time que levasse a sério lá, não precisa golear, nada disso. Joga a sério, um empate tá bom lá, vamos trazer aqui para casa para resolver em casa mais para frente. Eu acho que é um jogo um pouco traiçoeiro, porque o Corinthians, quando joga contra os times que ele não considera, assim, não sei como é que eu vou falar, mas que ele não considera assim tão difícil, ele dá uma baqueada, como foi contra o jogo contra o Juventude. Olha, o Atlético Paranaense não tá numa situação boa também na Série B do Brasileirão. Eu concordo com a Ana, acho que a gente é favorito pra passar. Mas com esse tanto de desfalque, eu fico com o pé atrás, né? Eu não sei se dá pra confiar tanto na molecada assim que nem foi hoje, enfim. Sei, eu tenho um pezinho atrás. Se a gente tivesse com o time completo, eu diria que a gente é franco favorito pra passar, assim. Mas com o Memphis, só o Memphis. O Memphis deve voltar, Gibson. Então, mas só ele não sei se resolve. Eu não sei. Vamos ver como é que vai estar a história, né? Mas, assim, eu apostaria que a gente passa também. Se tivesse que dar um chute cego. Mas não sei se vai ser fácil, não. A gente já enfrentou o Atlético Paranaense 3 vezes na Copa do Brasil, né? Em 97, 2001 e 2009. Nós passamos por eles as 3 vezes, né? Nunca fomos eliminados por esse adversário. A primeira vez em 97 foi complicado. A gente perdeu em casa a primeira partida de 2-1 e depois foi ganhar de 6-2 na segunda partida fora de casa. Donizete marcou 2 vezes, Mirandinha e Souza, né? Em 2001 foram 2 jogos mais chatinhos, sem tantos gols, né? Foi um 0-0 na nossa casa e a gente foi ganhar fora de casa. Na segunda partida, 1-0, gol do Everton, que era da nossa base ali e tal. Em 2009, no ano que nós fomos campeões, tem essa coisa, né? Nos anos anteriores, o primeiro jogo na nossa casa e o segundo fora. Em 2009 foi a primeira vez, como vai ser esse ano. E foi o ano que a gente foi campeão, então estou deixando aí no ar. O primeiro jogo fora de casa, a gente perdeu de 3-2, mas saiu perdendo de 3-0 essa partida, né? E foi buscar com Christian e Dentinho, e o Chicão perdeu um pênalti. A bola bateu nas 2 traves, a penalidade que o Chicão bateu. E depois em casa, né, ganhamos no Pacaembu 2-0, 2 gols do Ronaldo Fenômeno, um deles de pênalti. Logo no 20 minutos de jogo já estava 2-0, que decidiu a classificação do Corinthians, que seria campeão em 2009, como eu falei. O detalhe é que essa disputa de 2009 caiu no meio da disputa do Campeonato Paulista também, né? Então, esse jogo que a gente saiu perdendo 3-0, o Corinthians tinha jogado a final do Paulista no domingo, e aí foi jogar fora de casa e acabou levando 3 gols, depois recuperou. Nossa, você vai falar agora Donizete Mirandinha, deu um déjà vu aqui agora. Gostoso, Gibson? Um déjà vu gostoso ou nem tanto? Eu achava o Mirandinha engraçado. Ele não era um cara muito... Mas corria pra cacete, né? Era um velocista, né? Donizete era mais malandro, né? Mas o Mirandinha era um velocista. Ele colocou o Túlio no banco, né? Donizete Pantera. E o Donizete Pantera, enfim. Mas só rapidamente, aquele de 2009, a gente tinha um camisa 9, né? Pena que agora nós não temos esse 9. Mas eu acho que se ele jogasse do jeito que ele tá hoje, também dava para ajudar a gente a passar nessa fase aí. Enfim, depois dessa disputa na Copa do Brasil, a gente tem o Sem Mundial de novo, Gibson. Quantas vezes a gente enfrentou o Sem Mundial? Você estava fazendo as contas aí? Então, esse ano aqui é o 7º jogo, né? 7º jogo. Foram 3 no Paulista, né? 2 na Copa do Brasil e agora a segunda vez no Brasileirão, né? Isso, Sem Mundial. Domingo, 6h30 da tarde, na nossa casa, né? Transmissão da Record, Cazé TV e Premiere. E só lembrando aquela estatística, né, Ana? O Neneca segue sem perder do Sem Mundial. Porque o jogo que a gente perdeu, ele não estava em campo, né? Então, isso. Assim, eu acredito que o Corinthians tenha que fazer um bom jogo, independente de estatísticas, de não estatísticas. O Corinthians tem que continuar pontuando no Brasileirão e colocando o que tem de melhor. Se tiver Memphis, coloca Memphis. Se tiver Garro, coloca Garro. Não é jogo para poupar ninguém, não. É um jogo pra gente
subir na tabela e ganhar confiança. E eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que eles vão querer ganhar da gente de qualquer jeito, mas na nossa casa a gente tem que provar que a gente também tá bem. Eles vêm bem no Campeonato Brasileiro, né, ao contrário da gente, mas estão dando umas osciladinhas aí, empataram com a Universidade do Peru na Libertadores, né, então acho que temos condição de chegar lá e resolver como foi feito nos últimos 2 jogos aí da Copa do Brasil. E nos últimos 4 jogos, Dudu, que eles vieram jogar na nossa casa, eles não marcaram gols. Isso é ótimo, né? Só que o Corinthians precisa voltar a fazer o dever de casa, que nem a Ana falou. Fomos muito bem nas partidas na Copa do Brasil, na final do Paulista, mas o Corinthians no Brasileiro tá deixando a desejar em casa. O Corinthians precisa ganhar em casa. E é clássico, né? Eles vão jogar amanhã pelo Brasileiro, nós vamos jogar quarta fora. Aí a questão tomar gol, não tomar gol seria importante, mas ganhando o jogo, Gui, é tudo que a gente quer. Seria lindo, entendeu? Se quiserem ainda dar mais gosto aí, o Neneca pegar um outro pênalti aí deles, vai ser mais lindo ainda. Importante é a vitória. O importante é a vitória, Gibson. E no ano passado, a gente venceu deles no Brasileiro, né? 2-0, o gol do Garro e do Yuri. E foi aquele jogo que mudou o ano do Corinthians, né? Isso é que pode falar. Depois daquela partida, o ânimo mudou completamente. O Corinthians começou a enfileirar aí vitórias. E foi um jogo numa segunda-feira, né, Gibson? Você lembra dessa partida? Eu lembro, então. Clássico tem essa história, né? Pode mudar o rumo das coisas, né? Óbvio, é outro jogo, provavelmente com desfalque. Mas clássico é clássico e vice-versa, assim. Tipo, cara, é sempre bom ganhar um clássico, né? E a gente vai jogar em casa. Seria muito bom engatar uma segunda vitória consecutiva no Brasileirão, ainda mais em cima do Palmeiras. Não digo que mudaria, que a gente engataria uma sequência que nem foi do ano passado, de 9 vitórias na sequência, mas, poxa, já dá um ânimozinho pra tentar pelo menos umas 3, 4. Já seria bonito pra caramba fazer 3, 4 vitórias seguidas, seria muito bom. Enfim, eu lembro desse jogo do ano passado, que foi um jogo que eu não vi, né? Eu tava saindo. No meu período sabático aqui do podcast, foi o primeiro jogo que eu tava indo viajar. Eu marquei a viagem pra segunda-feira, imaginando que não ia ter jogo, né? Foram marcar justamente esse jogo na hora que eu tava embarcando em viagem. Mas, enfim, se vocês quiserem me mandar viajar no domingo que vem, pode me mandar a passagem que eu tô indo. Se vocês querem que o Corinthians tenha 9 vitórias seguidas, é só ajudar o Gui a viajar aí. Vamos mandar o Gui pra Itanhaém. Bora, tô aceitando, Gibson, tô aceitando. Por falar nas 9 vitórias seguidas, o Ramon já não é mais técnico do Olímpia, tá livre no mercado, né? Ah, tem aquela história, né, da Taylor Swift, Gibson. O jogo da NFL, enfim, ela é namorada de um dos principais jogadores ali do Kansas Chiefs. E ela disse que ela vai vir aqui na Neoquímica Arena assistir a partida. Será que ela vai deixar boas vibrações aí pra gente no resto do ano, Gibson? Ela que tem aquela história, né? Toda vez que ela lança um álbum, o Corinthians consegue uma vitória na partida seguinte. Então, podia lançar um álbum em vez de vir pra cá, né? Ia ser mais legal. Mas aí é só uma, né? De repente a presença dela dá um ânimo melhor. Veja bem, mas não vai ser um jogo do Corinthians que ela vai marcar presença, né? Então, veja bem. Mas a partida depois é da Copa do Brasil, né? É o jogo de volta. Eu não acho que o perfume dela é tão bom assim. Você acredita nessas coisas, Ana? Eu acredito em tudo que faça o Corinthians ganhando. Tem que assistir o jogo de cabeça pra baixo. Eu vou dar um jeito e vou assistir o jogo de cabeça pra baixo. Vamos ver se ela vem, né? E se ela vai trazer essa energia aí positiva. Vamos ver o poder desse perfume, né, Gibson? Vamos ver. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 452. Mas não sem antes, a Ana, que não estava aqui na semana passada, né, Ana? Lembrar as nossas redes. A gente está ao vivo no YouTube, né? Além disso, a gente tem o Facebook, o Instagram, o Telegram, o SoundCloud, o Deezer, o Spotify, X, Blue Sky e eu me perdi agora. Todos eles com Irmandade Corintiana, com TH, né? Por favor. Só no X, Blue Sky, que é a Irmandade Timão sem aceito. Irmandade Timão sem aceito. É isso aí, encontra a gente lá, tá fácil, tá tranquilo. Semana que vem, então, a gente volta, Dudu, que horas? 9 horas da noite. Função do jogo ser às 6h30, vamos entrar domingão às 9 da noite para falar de tudo aí que aconteceu, principalmente amanhã, segunda-feira, dia 25, da partida contra o Atlético Paranaense e também de mais um clássico.
E vou deixar pro Gibson chutar o resultado. Gibson, como é que você acha que vai ser nosso jogo pela Copa do Brasil fora de casa? Quanto que vai ser essa partida? Olha, eu vou apostar. Eu vou falar que a gente vai vencer de 2-1. Guinegão vai deixar um lá. Aí, Gibson, assim que eu gosto, meu xará, marcando aí, quem sabe. Ficamos por aqui então, esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.